Bom, boa noite a todos e todas. A gente vai iniciar nossa conferência final sobre reprodução do capital e desenvolvimento tecnológico. Compondo a mesa aqui, a gente tem a professora Deise Ferraz, que é graduada, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Administração e professora do Programa de Pós-Graduação em Administração na Universidade Federal de Minas Gerais. É coordenadora do Núcleo de Estudos Críticos, Trabalho e Marxiologia. Participou da organização dos livros Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, Gestão de Pessoas, Armadilhas das Organizações de Trabalho e Crítica Marxista da Administração. Suas pesquisas recentes dizem respeito ao desenvolvimento das forças produtivas e às alterações nas relações capital-trabalho no século XXI. De mediador, nós temos o professor Henrique, que é graduado em Administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é mestre e doutor em Ciências Sociais pela mesma universidade. Atualmente, é professor do Departamento de Administração da Universidade Federal de Juiz de Fora, do campus de Governador Valadares. Em seus estudos recentes, analisou a exploração dos recursos naturais no Brasil, focando no rompimento da barragem de Fundão e Mariana. Neste trabalho, rastreou a forma como a mineração se conecta com a história da dependência econômica do Brasil, direcionado para os interesses do mercado e dos acionistas, assim como os impactos socioambientais que o modelo extrativo trouxe e traz cotidianamente para as populações atingidas. Por fim, a gente tem o professor Marcos Calazans, que é graduado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Educação também pela mesma universidade e é doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, em regime de cotutela com a Universidade de Alicante. Atualmente, o professor leciona no Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto. Em sua tese doutoral, teve como foco o papel da ciência na permeação dos conflitos resultantes do rompimento da barragem de Fundão e Mariana, no ano de 2015. Analisou laudos, relatórios, pareceres e os discursos dirigidos aos atingidos e emitidos pelas empresas Samarco, Vale e BHP e os órgãos públicos, IBAMA e Ministério Público. Vou passar a palavra na mesa e bom debate a todos. Bom, boa noite a todas e todos. A gente está começando a mesa de encerramento do evento, né? E a gente vai começar a nossa apresentação com a professora Deise, que vai trabalhar a questão da tecnologia, intensificando o implicamento de relações de trabalho não tipicamente capitalistas, enquanto forma de perpetuação do capital e a necessidade de organização dos trabalhadores para além da resistência democrática por vida. E a gente vai finalizar com o professor Marcos Calazans, que vai discutir o caráter semicolonial da ciência, da tecnologia e democracia brasileira no atual contexto. E vai se apoiar, né, no caso do crime da Vale Samarco, e trazer reflexões sobre o marxismo para pensar a conjuntura atual e a luta pela emancipação política e social. Então eu vou passar a palavra para a professora Deise, logo depois a gente já anunciará isso aí com o Marcos. Bom, já é boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Bom, como fui apresentada, eu sou... Não, acho que... Se vocês não se incomodarem, eu vou falar em pé. Porque eu não consigo ver. Bom, como foi apresentada, sou professora na UFMG, né, professora do Departamento de Ciências Administrativas, sou formada em Administração. Quem aqui é estudante de Administração? De Economia. Ah, tá. Então, eu pensei em fazer uma fala aqui hoje, tentando que a gente pudesse estabelecer um diálogo, porque eu acho que é muito perverso o lugar que nos coube
que é falar depois que todo mundo já falou tudo, né? Então a gente está desde de ontem dialogando e conversando sobre o desenvolvimento das forças produtivas, a indústria 4.0 e todos os desdobramentos para a classe trabalhadora e para as relações de trabalho, que a inovação, né, que a gente chama de inovação tecnológica, tem trazido para nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores e enquanto classe trabalhadora. Então, a gente tem escutado, né, e conversado, e pensado, e refletido aqui juntos a respeito disso que a gente chama de capital, a gente chama de desenvolvimento tecnológico, e aí estou pensando e querendo construir, dialogar aqui com a mesa, algumas considerações sobre como é que está o capitalismo hoje, né, mas sem deixar de olhar para o que é esse desenvolvimento do capital, né? Porque eu acho que já ficou na fala de todos e todas aqui, que em última instância uma coisa é permanente, a exploração, né? Então acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho o que é essa coisa permanente e como é que ela se manifesta de múltiplas formas, né? E aí aqui nesse movimento, acho que quem trabalha comigo lá no NEC, que a gente tem um grupo de pesquisa lá no FMG chamado Núcleo de Estudos Críticos, Trabalho e Marxologia, no qual a gente vem estudando essas mudanças na organização do trabalho de forma histórica. Para satisfazer nossas necessidades, a gente precisa vender nossa força de trabalho para quem tem esses meios de produção. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento das forças produtivas, a gente está falando de dois desenvolvimentos, pelo menos dois desenvolvimentos, que é essa base técnica, essa base tecnológica, e a ciência tem um papel fundamental, que como já foi colocado em várias mesas, acho que depois o Marcos também vai falar alguma coisa sobre, e as habilidades, a destreza nossa no trabalho, né? O quanto a gente está, então, apto a interagir com essa base técnica para aumentar, né, a capacidade produtiva do trabalho, né? Então, quando a gente está falando aqui de indústria 4.0, a gente está falando disso, né? Desse duplo movimento, que é um desenvolvimento de base tecnológica implementado na produção e da mudança das qualidades necessárias da força de trabalho. E aí a gente vai discutir, né, tudo, vocês devem ver nas disciplinas, ao longo da formação de vocês, várias coisas que hoje se passa a exigir, né, de conhecimento que vocês como estudantes têm que adquirir para depois poder ingressar no mercado de trabalho. E aí quando a gente fala dessa base técnica e fala dessas alterações da força produtiva, é interessante pensar assim, quando eu fiz a minha tese de doutorado, isso foi em 2009, defendi em 2010, eu estudei até, foi comentado hoje na mesa da manhã, eu sou do Rio Grande do Sul, então uma das coisas que eu estudei foi a AGM, lá de Gravataí, né? E um movimento social de trabalhadores organizados que fez resistência à implementação da AGM naquela região, que é o movimento dos trabalhadores desempregados. E aí, nas discussões com esse objeto que eu tive na minha tese, a gente coloca, né, a gente dialogando construiu então que quando a produção científica é automaticamente implementada no sistema produtivo do capital, ter a propriedade dos mecanismos de controle da informação é ter os meios de produção tal como ter uma caldeira, né? E aí e hoje a gente vê assim, esse movimento de várias coisas que a gente discutiu aqui ao longo do dia, dessa gestão por algoritmos, né? O Uber, o que os meios, o que a Uber, a empresa Uber, né? Essa grande corporação internacional tem, né? Ela tem o controle, né, dessas informações. Ela tem um meio objetivo que a gente tem no nosso aplicativo, no nosso celular, de gerar essas informações. E isso, essa propriedade desse meio de produção, ela permite ligar para essa empresa e as alterações que a gente está vendo e estamos discutindo aqui nas relações trabalhistas, e que depois foi discutido inclusive na questão do direito trabalhista, né? E aí, pensando nesse meio de produção e o que significa ele estar inserido no processo de produção, é importante a gente diferenciar duas coisas de uma mesma coisa, né? Quando a gente fala processo de trabalho, a gente está falando de uma atividade, né, humana,
no qual a gente produz valores de uso, a utilidade de produto, a utilidade de serviço, ou seja, a utilidade de tudo isso que nós precisamos para nos reproduzir enquanto sociedade, e que também produz subjetividades, individualidades, identidades, sentidos, significados, consciência. Então nós, no processo de trabalho, produzimos o produto do nosso trabalho, mas também nos reproduzimos enquanto indivíduos, enquanto sociedade. Pensando assim, nós temos a capacidade de satisfazer todas as necessidades, certo? Por meio do trabalho é possível a gente desenvolver satisfazer todas as nossas necessidades? Por que não? Por que a gente não consegue? Por que tem pessoas que não conseguem ter suas necessidades mais básicas satisfeitas? Porque quando a gente fala de processo de trabalho submetido ao capital, a gente está falando do processo de valorização. Por isso que eu disse que é importante a gente pensar as duas coisas de uma mesma coisa. E aí aqui tem uma formulazinha básica, o pessoal da economia deve ter visto, e o pessoal da administração não, de um modo geral. A não ser que vocês tivessem tido bons professores. Então eu não vou precisar falar muito, porque acho que essa aula vocês já tiveram, né? Que é a formulazinha DMD. Então a produção, quando a gente fala capital, a gente está falando de uma relação social. E essa relação social, ela tem, pode ser resumida nessa forma. Um grupo de indivíduos que, de posse do seu dinheiro, investe na produção de uma mercadoria, não para satisfazer as suas necessidades, não produz o carro porque quer dirigir o carro, não produz o telefone porque quer falar com alguém por meio do telefone, produz porque quer trocar, porque dessa troca quer adquirir mais dinheiro que entrou no processo de produção. E aí a gente precisa destacar a esfera da produção e a esfera da circulação. A esfera da produção, onde a gente produz o valor, e a esfera da circulação, onde a gente realiza esse valor. Não é possível a gente fazer a reprodução do capital, como tem o nome da mesa, se nós não produzirmos e não realizarmos o valor. E aí quando a gente abre um pouquinho essa fórmula, então a gente vê que esse dinheiro inicial, ele é uma mercadoria, a compra da força de trabalho e dos meios de produção, que é inserido no processo de produção, que vai produzir uma mercadoria que está prenhe de mais valor, porque ela vai ser realizada no processo de circulação, então ali já tem trabalho não pago, que é o que a gente chama de mais valor. E na esfera da circulação, isso vai ser realizado e vai aparecer para nós, e aí o pessoal da contábeis, tem alguém que faz contábeis aqui? O pessoal da contábeis e o pessoal da administração, principalmente da área financeira, vai dizer assim, isso que a gente realizou agora é o lucro. Como se o lucro fosse realizado na venda, fosse produzido e realizado na venda, mas ele é produzido na produção e realizado na troca. E aí a pergunta, mas a produção, ela só ocorre quando a gente está produzindo carros? Acho que agora isso já ficou para vocês, depois de um dia inteiro ouvindo várias colocações, que o setor de serviços também pode ser uma esfera produtiva. Por que eu quis chamar a atenção disso? Porque eu dialogando um pouco com o que o Gustavo colocou na mesa dele, a questão dos trabalhadores uberizados, o que a gente chama de uberistas, e o que eles na economia vulgar, eles estão atuando dentro da prestação de serviços. Então, um olhar mais clássico para essa relação não diria que aí há uma produção de valor. Mas quando a gente compreende o movimento geral do capital e a mercadoria, que o que é a mercadoria, mais um, depois a gente volta. O que é a mercadoria? A mercadoria é essa unidade entre valor e valor de uso, e ela satisfaz as necessidades do estômago e da fantasia. Então, acho que esse é um primeiro movimento para a gente até desmistificar um pouco a ideia de que mercadoria é só o
que eu consigo pegar com a minha mão. Para a gente poder pensar, então, as diferentes manifestações da classe trabalhadora e desse sujeito revolucionário. Então, lembrando que o processo de produção envolve esse momento da produção, da circulação, da troca e do consumo, aonde nesse movimento concreto, a gente tem as metamorfoses do valor e a sua circulação. Volta? Obrigada. Então, isso tudo foi para dizer assim, para que na quando a gente fala produção industrial em Marx, a gente fala de uma indústria de produção de mercadorias que produzem e reproduzem a força de trabalho, uma indústria da produção de meios de produção, quando a gente está falando de indústria 4.0, por exemplo, chamada 4.0, a gente está falando, olha, a implementação, a introdução de tecnologia que vai produzir, dar start na produção aonde outras máquinas, então é a máquina mandando na máquina, e quem é que produz essas máquinas? A gente não pode nunca esquecer que ao lado da produção de mercadorias, que é de consumo da classe trabalhadora, também tem uma indústria que produz esses meios de produção. Assim como tem a indústria que produz o fator subjetivo do trabalho, aqui, universidade. Então a gente não pode esquecer essas indústrias. E aí, quando a gente fala universidade pública é mais difícil fazer essa discussão, mas quando a gente fala Pitágoras, a gente entende que é uma indústria da educação, e que os professores ali estão produzindo muito mais valor, muito mais valor que os doentes. A gente tem a indústria dos artigos de luxo, que é onde há também produção de mais valor, mas são mercadorias que a gente nem sabe que existe. Quem consome aqui mercadorias do setor de luxo? A indústria dos meios de comunicação, cinema, a indústria... tem tudo, todos esses movimentos, e ainda toda a indústria cultural que está e que passa por isso, que a gente vai falar desde da grande e tradicional indústria hollywoodiana, com seus megas estúdios, até os youtubers que a gente tem hoje. Indústria de transporte, como a gente aqui vem falando bastante de uberização, na empresa Uber, que é então que dá o nome a esse fenômeno que a gente vai chamar de relações uberizadas, e a questão da indústria cultural. Então a gente não está só falando dessa indústria que vem do imaginário, do primeiro imaginário, que é o pessoalzinho todo vestidinho com macacão e capacete e protetor auricular e essas coisas, A classe trabalhadora, ela está para bem mais do que isso, A produção de valor e a realização do valor e a expropriação desse valor está para além disso. Mas o que é esse valor? Quando a gente fala valor, Então, assim, trabalho socialmente necessário para a produção da mercadoria. Mas aí é importante a gente destacar que para a reprodução social total, ou seja, para a nossa reprodução enquanto sociedade, dentro dos termos capitalistas, dentro da sociedade capitalista, a gente pode identificar 3 tipos de atividades em que o trabalho pode ser identificado, que é o trabalho produtivo, trabalho improdutivo e trabalho reprodutivo. Esse trabalho produtivo é o trabalho produtor de mais valor. Trabalho reprodutivo, trabalho improdutivo, trabalho envolvido, então, na realização desse mais valor, na esfera da circulação. E o trabalho reprodutivo, e aí a gente pode, aqui eu vou só deixar por isso que está em parênteses, porque ele não produz mais valor, não realiza o mais valor. Porém, ele está extremamente, ou na verdade, não está extremamente, ele é um trabalho que reproduz a força de trabalho. E que na nossa sociedade, desdobramentos históricos aí, recai sobre a mulher. E aí é toda a discussão que a gente faz sobre a dupla jornada da mulher. Ela é tanto trabalhadora produtiva ou improdutiva, dependendo do lugar em que ela se encontra no mercado de trabalho, mas também é sobre quem recai a responsabilidade do trabalho reprodutivo, que envolve a criação dos filhos, a limpeza da casa, a preparação do jantar, os cuidados com os trabalhadores que já não estão mais no mercado de trabalho porque
adoeceram e que agora eles estão em casa e que não tem o suporte do Estado. Então tem que recair esse cuidado sobre a mulher. Então todas as discussões que a gente pode fazer a partir da reflexão sobre o trabalho reprodutivo. E aí, pensando nesse trabalho produtivo e reprodutivo, só para colocar aqui, pelo menos, né, os 3 desenvolvimentos desse DMD, a circulação, né, que o valor faz. Isso aqui é só ilustrativo, tá, gente? Porque eu queria chamar a atenção que existe processo de trabalho em todos os movimentos do valor, tá? No trabalho produtivo e na esfera da circulação desse trabalho improdutivo. Mas há uma diferença entre trabalho produtivo e improdutivo. E por que agora que eu vou começar a falar da indústria 4.0? No trabalho produtivo, pode virar aqui? Antes disso, as setinhas. É importante a gente só entender esse movimento, né? Então, a produção do valor é produzido na esfera da produção, na circulação, então, o investimento de um capital, na compra de força de trabalho, de meios de produção, meios de trabalho e da mercadoria que vai ser vendida, para a qual vai ser realizado o valor depois, na troca, na venda final do produto. E isso tudo está ligado com o setor de crédito. Porque para adiantar capital, não necessariamente eu preciso ter o capital, eu posso tomar ele emprestado. Então, a hora que eu vou emprestar esse dinheiro, que eu vou tomar emprestado esse dinheiro, eu vou no setor financeiro para retirar esse dinheiro e depois ele tem que voltar no setor financeiro na forma de juros, porque eu preciso pagar o dinheiro, que eu comprei. Então, esse movimento é importante a gente observar para poder entender como que os trabalhadores estão inseridos nessa circulação. Como concretamente eles se seguem nesse processo de circulação e realização do valor. E aí, essa é a forma que eu falei, ilustrativa, de como esse movimento ocorre. E quando a gente olha para o desenvolvimento histórico do capitalismo, como é que a gente visualiza isso? Eu não vou me alongar, porque eu acho que todo mundo conhece um pouquinho de que as relações capitalistas iniciam em um determinado ponto geográfico do mundo e vai se expandir, porque é da natureza do capital se expandir. E ele vai criar um fenômeno que a gente chama de colonização. Então ele vai se expandir a partir do lugar em que ele é gestado e revoluciona as formas anteriores sociais. A gente está falando aqui, resumidamente, assim, feudalismo, Então você vai ter uma revolução dessas relações sociais de produção anteriores, que não vai ser da noite para o dia, vai levar séculos, enquanto está sendo revolucionado, está sendo produzida essa nova sociabilidade que hoje é hegemônica, que é a produção de capital. Mas para se expandir, ela necessitou fazer uma coisa. Vou sentar um pouquinho. Ela precisou fazer o seguinte, isso que a gente chama de colonização. Então, a gente tinha os países colonizadores e os colonizados. E as relações de trabalho nos países colonizados era pautado na relação, não na relação assalariada. Ela era pautada na relação escrava, de relação de trabalho escravo. Aonde, então, ficava visível, era visível, hoje para nós é visível, para nós, que praticamente todo o tempo de trabalho do escravo era tempo de trabalho não pago. Então há uma expropriação para esse desenvolvimento do capitalismo, dessa relação entre uma forma de relação de trabalho, onde você tem hegemonicamente a constituição de uma relação de trabalho assalariado, numa relação simbiótica, com uma expropriação de valor pautado em relações não assalariadas, onde então o capital vai se expandir, e aí a gente tem aí
colonização das Américas a partir de 1500, mais precisamente 1600. E aí a gente tem aí toda, quando a gente fala da América Latina, a escravização dos povos originais, né? E depois toda a questão do tráfico de trabalhadores, de africanos que vão aqui atuar como, aqui serem escravizados, né? Permitindo então essa relação de expansão. E depois a gente vai ter a colonização quando não há mais possibilidade, né? Quando a própria relação de expansão coloca seus limites para esse movimento de expropriação na América Latina, a gente vai ver essa expansão dessa expropriação no próprio continente africano, né? E aí, só umas imagenzinhas, então, para a gente falar o seguinte, né? Que no movimento, nessa apropriação, nesse crescimento do capitalismo, nessa expansão do capitalismo, antes dele se tornar a forma hegemônica, mundial, que depois na década de 90 a gente vai dar o nome de globalização, né? A gente tem aqui uma apropriação de trabalho não pago por meio desse chamado fenômeno de colonização. A gente vai ter aonde, nos países que a gente diz os nossos colonizadores, né? Onde então tem-se o desenvolvimento originário do capitalismo, uma força de trabalho na esfera da produção, que tem assalariada, então a relação assalariada ela já é hegemônica, né? Onde há na esfera da produção a prioridade ontológica, porque o trabalho produtivo ele é onde há a realização, a produção desse valor, e na esfera da circulação a gente vai ter o trabalho que a gente chama de trabalho improdutivo. No setor do trabalho produtivo, a gente tem, existe uma necessidade permanente do processo de valorização da expropriação do mais valor, seja de forma relativa ou de forma absoluta. E todas as contradições colocadas aí dessa relação. Na esfera da circulação, onde então a gente tem um trabalho improdutivo, esse trabalho improdutivo, ele é necessário para a distribuição desse valor entre os capitalistas. Mas ele não produz mais valor. Ele realiza. Então ele é um custo social. E sendo um custo social, é necessidade nessa esfera de reduzir ele a zero. A tendência de redução dele a zero. Então, o que na esfera produtiva há uma grande contradição, que se você elimina toda a força de trabalho da esfera produtiva, isso, né, não vai ter a produção de valor. Na esfera da circulação, quanto menor for, mais a apropriação do capital pode ocorrer nessa distribuição, né? Que você vai reduzir esse custo. E aí a gente vai pensar no capitalismo da atualidade, como é que isso está acontecendo e como a tecnologia ela vai, ao ser introduzida tanto nas esferas do trabalho produtivo quanto na esfera do trabalho improdutivo, como que ela vai alterar as formas e relações de trabalho. Aqui, gente, volta só um pouquinho. Isso aqui, na verdade, é a malha aérea mundial. Então, só olhando a malha aérea mundial, a gente já pode ter uma ideia do desenvolvimento, de como está o desenvolvimento do capital. E de onde ele pode ajudar. E percebam, né, esse movimento, né, de onde, então, o que a gente chama dos países desenvolvidos, onde o capitalismo se torna hegemônico antes, né, e depois para onde ele vai se expandindo. E aí a gente vai falar dessa mudança da base tecnológica, agora chamado que na verdade não é a gente que chama, né, os próprios ideólogos burgueses, né, eles vão chamar de 4.0. Já há várias discussões sobre se é ou não uma quarta revolução. Já tem alguns intelectuais, estudiosos das revoluções de base tecnológica que vai dizer que nós estamos na sexta revolução e não na quarta, que é só para os burgueses que a gente está na quarta. Mas essa é outra discussão que
cabe aqui, nesse momento. Mas aí nessa relação desse movimento chamado de indústria 4.0, como é que está a expansão do capital? Né? Rapidamente, recuperando tudo que a gente discutiu, então, avanços na indústria das comunicações, né? A tecnologia sendo aplicada, sobretudo para esse avanço, né, na indústria das comunicações, e aí a gente tem os aplicativos que vão atuar nos bancos, no Uber, Airbnb, vários outros aplicativos que já foram apresentados aqui no último dia, né? A gente tem a programação da máquina pela máquina, a gestão por algoritmos, o consumo por algoritmos, né? Não sei se você sabe, mas a Amazon, ela entrega os livros antes da gente comprar. Hoje, eles, pelas compras que a gente fez e pelas compras que pessoas do nosso círculo faz, o algoritmo identifica o potencial livro que eu vou comprar. E ele já manda para uma central próxima de onde eu estou e já começa a me apresentar nas páginas que eu vou abrindo que o livro está ali. Então, ele já há uma gestão da logística antes de eu pensar que eu quero aquele livro. Se ele ser apresentado para mim. Então, já há uma gestão por algoritmos, um consumo por algoritmos, né? E a questão dessa indústria 4, que tem sido chamada, então, de indústria 4.0. E ela vai produzindo, então, essas relações, essas alterações nas relações de trabalho. Vários colegas que me antecederam aqui falaram, mas ela também cria duas outras coisas que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o que a gente chama de prosumer e de escravidão moderna. Tá? O que é prosumer? Acho que até antes o pessoal falou o Bruno deu um exemplo do que é um prosumer. Quando a gente liga para net, vocês têm net em casa? Não tem net? Sorte de vocês. Quando a gente liga para net, quando a gente tem problema e liga para net, na verdade a gente não liga, a gente vai lá no aplicativo, aí o aplicativo diz tudo que a gente tem que fazer, vai lá, desliga, 3 minutos, papapá. Coisa que alguns anos atrás, quem é que fazia isso? A gente ligava e fazia o quê? Chamava a técnica. Então, isso que está sendo chamado de prosumer é a perfeita união entre o produtor e o consumidor. Então, a gente está fazendo, como consumidor, uma série de atividades que antes quem fazia era a empresa. Tá? Então, o avanço tecnológico permitiu que a empresa transferisse muitas atividades para nós. E a gente faz isso sem cobrar. Banco. Quem é que nunca usou um aplicativo do banco? Coisa que antes a gente tinha. O número de trabalhadores do setor bancário tem diminuído drasticamente depois que os aplicativos se desenvolveram. E a tendência é diminuir ainda mais até 2025. Por quê? Porque boa parte do trabalho, agora quem faz somos nós consumidores. E o mais interessante, existem trabalhos que se a gente não fizer, a gente não pode consumir o trabalho do banco, o serviço do banco. Então o banco oferece um serviço para nós, mas que para a gente poder consumir esse serviço que ele está prestando, eu preciso trabalhar para ele. Né? E ainda fico feliz que eu não preciso ir ao banco, posso fazer de casa. Né? Então, esse movimento aí é o que ele está mostrando, uma redução de um trabalho na esfera da circulação, que era um custo social, né? E que agora está sendo realizado de forma gratuita pelos próprios consumidores. Um outro movimento é o trabalho, a escravidão moderna. O que a gente chama de escravidão moderna? O que o pessoal do direito chama de trabalho análogo à escravidão. Não existe praticamente nenhum processo produtivo em sua totalidade que não tenha em alguma das pontas um trabalho análogo à escravidão. Eu não sei como é que você sabe como é que é feito todos os componentes dos nossos celulares. Então, os smartphones são um exemplo fantástico disso, porque eles reúnem aqui
a mais alta tecnologia que permite fazer com que esse trabalho improdutivo seja, que era um custo social, né, e fazia então diminuir a apropriação do mais valor pelos capitalistas, né, reduzindo então os seus lucros. Agora, quando eles decidem isso para nós, eles fazem essa apropriação sem ter esse custo de pagar o salário para um trabalhador improdutivo, porque o consumidor pode fazer esse trabalho que antes o que era chamado o trabalho improdutivo fazia. Agora, ao mesmo tempo, na sua produção existe uma cadeia que, quando a gente vai investigar a fundo, a gente vai encontrar trabalhadores em condições análogas à escravidão. A gente vai encontrar o que a gente foi denunciado na mesa de ontem, ainda mais na mesa de hoje, que já foi uma luta da classe trabalhadora, a eliminação do trabalho infantil. Aqui a gente tem, para a gente ter isso aqui, a gente tem em algum ponto do processo total da produção dessa mercadoria também trabalho infantil, coisa que a gente supunha a partir das lutas da classe trabalhadora, eliminado ainda no século XIX. Né? Então, eu trouxe umas fotinhas atuais para não me deixar mentir sozinha. Aí, refletindo o que isso altera, né, e para apresentar minha tese central aqui, o que isso altera no movimento do capital. Tá? Então, se o trabalhador livre, se essa forma hegemônica de assalariamento, né, do capitalismo que se institui então nesse longo processo, século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, vai se expandindo para todo mundo, né, até se tornar esse capitalismo globalizado, nós temos essa relação hegemônica, onde a gente, então, o trabalho, na forma força de trabalho, e o capital adiantado era uma relação do capital necessário, do investimento em meios de produção, mais o capital necessário para o salário, para a força de trabalho, e a valorização, por sua vez, era essa produção de mais valor. Quando a gente vai falar de relações uberizadas, a gente vai ter que parte desses meios de produção, ele agora está com o próprio trabalhador. Então, o trabalhador precisa possuir os meios de trabalho e todo o custo de manutenção desse meio de trabalho para, então, poder se colocar na relação de assalariamento. E isso está se tornando... Não que isso nunca tenha existido, tá, gente? Eu só estou pontuando como isso tem, na verdade, tem se intensificado, né, e hoje concorre com uma relação hegemônica assalariada. Tá? E aí o capital adiantado para isso, o capitalista, o próprio dono do Uber, ele precisa adiantar um capital que não envolve a compra do carro, não envolve a compra do celular do motorista, não envolve a gasolina, não envolve todo o custo de produção que estava colocado para uma relação anterior na indústria de transporte. Né? Por sua vez, o mais valor ele continua apropriando. Tá? E quando a gente fala de escravidão moderna e prosumer, a gente vai ter aqui um trabalho se apresentando até como, entre aspas, tá? Não força de trabalho, aonde o capital adiantado não necessita nem um adiantamento de salário, de capital variável, mas sim de capital constante. E aí o mais interessante é o lugar do Estado aí. Quem estuda o sistema prisional, aqui em Minas, sabe que a gente tem linhas de produção dentro do sistema prisional, onde há uma relação público-privado. O capitalista adianta o capital com determinada infraestrutura, porque outra infraestrutura é dada pelo Estado, e a força de trabalho dos prisioneiros, dos encarcerados. Então, essa simbiose, para entender a totalidade do movimento de capital, ela é importante, né? Então, o avanço das forças produtivas no trabalho complexificou as formas de apropriação de trabalho não pago,
E o avanço das forças produtivas tem recrudescido a transformação do tempo de trabalho pago em tempo de trabalho não pago. E aí a pergunta, nos últimos 3 minutos, que era a parte mais legal, que é, repetindo a pergunta, que não é minha também, é da Rosa, né? Socialismo por barbárie. Qual a tendência disso? Não. O movimento histórico vou comentar o direito de lei porque eu só tenho 3 minutos. O movimento histórico da expansão do capital é do capital apropriar-se das formas pré-capitalistas de relações de trabalho nos territórios por onde avança, estabelecendo uma simbiose para a sua valorização. Esse foi o movimento. Hoje a gente vê um movimento de avanço das forças produtivas tem engendrado, a partir da relação capitalista, formas de exploração de trabalho não pago via relação não salarial no cerne da relação salarial. Que é todas essas questões que a gente vem discutindo. E qual o desafio que se coloca para a classe trabalhadora? Como romper com esse movimento, né? Quem vai romper com esse movimento? E aí, 3 desafios que eu queria ter discutido mais com vocês, né? A questão, por exemplo, de como a gente supera, né, nesse movimento, nesse avanço da tecnologia, que tem colocado, né, e na verdade ela não tem colocado, tem intensificado e até tem tornado hegemônica em algumas partes da cadeia produtiva do movimento total do capital, essas relações, essa simbiose do trabalho assalariado com outras formas de apropriação de trabalho não pago. Como que a gente organiza a classe trabalhadora? Como superar determinados romantismos entre organizar a classe trabalhadora no Fordismo era mais fácil, porque todos os trabalhadores estavam reunidos na mesma planta produtiva. Eles não tinham um envolvimento subjetivo com o trabalho, porque eles eram uma classe, né? E que quase que espontaneamente em si, para si, mas que depois o pietismo veio e fez todo o movimento de eliminar esse processo, porque agora os trabalhadores que estão envolvidos subjetivamente, né, de forma democrática, com o processo de produção, que é o que nos fala o teotismo, a democratização, a participação democrática dos trabalhadores no processo produtivo, como superar, e aí eu acho que já foi falado em outras mesas aqui, como superar esse fetiche da democracia burguesa enquanto um mecanismo de humanização do capital, como se a gente, se aprimorar as formas democráticas fosse suficiente, né, para a emancipação dos trabalhadores e das trabalhadoras, a emancipação da humanidade, o livre desenvolvimento das nossas capacidades humanas. E aí a pergunta que a Larissa tinha feito, e eu vou compartilhar com ela, né, a minha indagação, é como, né, produzir um conhecimento que esteja comprometido com os trabalhadores e as trabalhadoras. Não comprometido para fazer com que eles possam ingressar no mercado de trabalho de forma mais vantajosa, mas que comprometido no sentido de desvelar essas contradições, entender essas contradições, entender as alterações que a gente vem vivendo e as tendências para poder estabelecer mecanismos de luta vislumbrando então uma sociedade emancipada. Eu mesmo já estou com um tempão, então eu vou pedir desculpas e agradeço aqui. Agradeço a comissão organizadora, agradeço a Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais, agradeço a mesa, meus colegas que compartilham aqui comigo, eu já ter feito isso antes quando começar. Então, vou passar a palavra para o Marcos. Desculpa,